Olá, boa noite. Tudo bem? Aqui é o Lúcio Santana Júnior. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Ensino pequenos negócios a identificar falhas no caixa, saindo do prejuízo e chegando ao lucro em 4 passos. Aqui vamos discutir estratégias para a jornada no seu negócio, do prejuízo ao lucro, encontrando falhas na gestão do dinheiro. O tema de hoje é despesa de bancos e as contas pessoais. Como é que uma despesa pode levar à interferência de contas pessoais? Como é que um se relaciona ao outro? A minha meta é impactar o maior número de empresários possíveis, aumentando seus ganhos e assim reduzir as estatísticas da mortalidade da micro e pequena empresa. Qual empresário eu quero impactar? Eu quero chegar a impactar a vida e melhorar sempre da proprietária do salão de beleza, da proprietária do comércio, o micro e pequeno empresário, clínicas de saúde, clínicas de estética, o dono da barbearia, pet shops, setor de alimentos como café, docerias, bares, prestadores de serviço. O que podemos esperar no tema de hoje? Então, sobre o tema de hoje, eu espero que a empresária vai, vai entender melhor qual o valor máximo que ela pode assumir de dívida no banco. Então, ela vai entender o limite que é saudável para a empresa dela, e mesmo que ela consiga ir mais do que ela deveria, com um banco, que às vezes é meio difícil de acontecer, mas será uma boa forma dela, depois de aplicar esse método que eu vou ensinar, ela tem o poder até de entender que não precisa de tanto empréstimo, porque vai ser ruim para a vida da empresa. Tá? Então, também entender por que que a empresa às vezes fatura tanto e não sobra dinheiro no final do mês, parecendo que não vende nada. Por quê? Porque às vezes com uma dívida alta que ela possui, mesmo a empresa sendo boa, vendendo, né, vendendo bem, todo o lucro que deveria vir para a empresa, que ela deveria utilizar para investir, acaba sendo para pagar a parcela da dívida do banco. Vai aprender que momento negociar com os bancos, né? Qual o momento ideal, em que situação, antes que sua empresa encerre as atividades. Vai aprender a ter uma noção de qual momento deve separar, né? Na verdade, eu indico que são todos os momentos da separação do financeiro da empresa e o financeiro da pessoa física. E aprender a escolher o produto ou serviço que traz mais dinheiro. A proprietária também terá certeza que a empresa caminhará com as próprias pernas. E ela conseguindo fazer com que a empresa tenha uma vida saudável frente aos empréstimos, a empresa poderá estar lucrando e estar caminhando com as suas próprias pernas, né? Entender por que que o banco às vezes não aprova o crédito para ela, ou não está aumentando o limite de empréstimo. Qual que é a visão do banco? O que que ele vê na sua empresa para não estar entendendo que você é merecedor de mais empréstimos, né? E por que que a vida também começa a ficar uma loucura quando a gente tem um empréstimo maior do que nossa condição financeira e, e que faz com que a gente tire dinheiro da conta do banco, da pessoa física, para cobrir o nosso dinheiro da pessoa jurídica, enfim, vira uma bagunça é, gigantesca. Então, acredito que seja uma ótima oportunidade para as empresárias, né, empresários de micro e pequenas empresas, repensar sua gestão do dinheiro e agir com pulso firme quando se vê frente a uma situação que é o banco, a sua despesa do banco não está saudável para a sua empresa.
né? E por que que ela tem que ser pulso firme? Porque se ela não for agir dessa maneira, ela vai enfrentar uma dívida financeira que vai contagiar suas contas na pessoa física também. Não adianta dizer que o empresário não vai querer salvar o seu negócio, não vai querer tirar dinheiro da pessoa física para pagar alguns boletos da pessoa jurídica. É muito difícil o empresário ver que está acontecendo isso e ele não deixar se contaminar com as contas da empresa na sua conta pessoal. E é interessante a gente aprender antes de qualquer vendaval, né? A ter uma gestão e um pulso firme para que não chegue a uma situação tão drástica assim. Mesmo muitas empresas que vendiam muito bem, tá? Então a empresa era ótima, tinha um ótimo faturamento, mas a gente percebia a proprietária trabalhando, trabalhando, só para pagar a dívida de banco. E se ela não tivesse pego, talvez, esse empréstimo, é difícil a gente falar que não se deve pegar empréstimo, porque às vezes a situação exige, não temos como evitar. Mas muitas vezes a gente pega um empréstimo e vai passar o resto da vida pagando parcela em vez de ter lucro. E muitas vezes a gente vê uma empresa boa que daria lucro, daria um bom, um bom retorno, mas só que o lucro todo está indo para o banco. Então, por isso que eu afirmo, né, que esse tema é uma ótima oportunidade, né, para as empresárias identificarem quais são os seus comedores de dinheiro e agir já em cima disso imediatamente. Porque se a empresária ficar de forma passiva vendo esse problema e não fazer nada, achar que é normal, você trabalhar e não ter lucro, vai transformar a sua vida numa rotina sem frutos, infrutífera, tá? Sendo que, às vezes, ela, entendendo que o comedor de dinheiro é a parcela alta dela, ela já começa a poder tomar alguma decisão, né? Agir de alguma forma, né? Então, percebemos que muitos proprietários trabalham dias e horas, né? Para chegar num lucro, e esse lucro acaba indo tudo para o pagamento da dívida financeira. E, como eu disse, às vezes o negócio é muito rentável e, enfim, é uma pena, mas só que muitas vezes acaba fechando, né? Começa a misturar com a conta da vida pessoal e afunda os dois, né? Então, nossa missão aqui será, dentro da gestão financeira, identificar esse tipo de falha, tá? E a gente identifica essa falha e transforma essa falha em lucro. Existe um método que eu aprendi, né, com minhas passagens aí em instituições financeiras na área de análise de crédito. Eu aprendia com os analistas, né, que eu ia trabalhar, como é que eles batiam o olho. Muitos batiam o olho nos números, pegavam assim o balanço da empresa, já batia o olho e já falava, ó, essa empresa aqui, você pode liberar, eles já falavam lá tanto, porque essa empresa aqui tem capacidade de pagamento. E por outro lado, eu via situações que eu achava que a empresa tinha um faturamento bom, tinha sim um faturamento bom, mas eu via analistas olhando, batendo o olho e falando, isso aqui não libera dinheiro, porque não vai ter capacidade de pagamento. E, poxa, com o tempo eu fui entendendo, né, o que que eles viam, eu perguntava, e, e acabei usando isso depois na minha vida como empreendedor, né, porque eu acabei entendendo o que que eles viam, tá? E essa visão eu queria passar para vocês, que é um negócio muito simples, tá? E às vezes a gente mesmo do lado de cá, a gente não entende por que que o banco não liberou dinheiro para mim se eu tô com um faturamento maior do que o mês passado, meu nome está limpo, agora a gente fala muito desse score, meu score está positivo, e por que que o banco não liberou, né? E o que que eles olham, tá? Então, quando passei lá nos bancos, né, a primeira coisa que a gente olhava era a restrição. Isso aí é básico, né? Se tem o nome lá sujo no Serasa, né? Algum boleto que não pagou, pegou em atraso. Às vezes a gente até esquece algum boleto, então eu via muitas situações que o gerente da conta, né, que queria
aprovar um empréstimo para a empresa que é cliente dela, vinha, falava com a gente falava, ó, tem um restritivo aqui, e muitas vezes os analistas davam uma dica, ó, tenta pedir pro empresário liquidar esse boleto aqui, porque às vezes é um negócio simples, é uma continha de luz que atrasou, o empresário não percebeu, né? Limpa o nome, enfim, paga o boleto, resolve, já limpa o nome lá no Serasa e volta aqui, porque a empresa realmente é boa, mas com restrição. Às vezes é política do banco. O banco não aprova e pronto, entendeu? E realmente, a empresa, para ser saudável, ela não pode ter restrição, né? Mas só que esse era o primeiro passo, né? Então, vinha várias propostas, né? Chegavam várias propostas e a gente já, a primeira coisa que via analisava, via se tinha algum restritivo e separava. Essa aqui tem restritivo, essa aqui não tem restritivo. Tinha nome de Serasa, não tinha. Tinha contas em atraso, né? Tudo. Existe um sistema lá no banco que ele consegue ver toda a vida da empresa, muitas informações que nem o próprio empresário tem, né? Tá? Esse era um ponto, né? Mas o maior ponto que dava maior discussão, que dava mais trabalho, né? Estudar a capacidade de pagamento da empresa, tá? E esse é o ponto-chave. É o ponto-chave que os analistas feras mesmo já tinham poder de decisão de, ó, essa empresa aqui não dá para aprovar porque não tem capacidade, ou essa aqui pode aprovar mais do que estão pedindo, porque essa empresa aqui é boa. E a gente aprendendo como eles vêm e colocando isso no nosso dia a dia, faz com que a gente saia na frente muito mais do que alguns empresários que não entendem isso, né? Então, como é que a gente pode entender isso e fazer isso, é, trazer algo a nosso favor, né? Então, o que você deve pensar quanto às dívidas em bancos? Então, a primeira coisa, banco olha a restrição, tá? Então, vai pegar seu CNPJ, muitas vezes pega o seu CPF também, e vai ver se ele considera restrição um problema, você pode ter também certeza que isso não é saudável para você. Então, primeira coisa, sempre mantenha o seu nome limpo, tá? É, o que eu vou discutir agora? Eu não vou discutir o que você deve fazer para aprovar crédito em banco. O que eu quero discutir é como é que o banco enxerga, e você tem que pensar o seguinte: bancos estão há anos e anos no mercado, e o cara que mais entende de dinheiro e vida de empresa, se uma empresa tem a vida saudável ou não, é o banco. Porque imagina, ele vai pegar o dinheiro dele, vai pôr para você pagar mensalmente, né? Então, com certeza, ele vai precisar que essa empresa seja saudável. E ele é o cara que mais entende do mercado se você é saudável ou não. Então, peraí, se o banco analisa você e acha você saudável ou não, ele que um dos principais caras que a gente tem que entender e copiar a análise dele, né? Então, CNPJ negativado não é saudável para a empresa. Outro ponto, capacidade de pagamento. O banco tem um método, vários métodos, na verdade, mas um dos métodos, assim, de bate-pronto, que ele aprova ou não, ele analisa o seu faturamento, em cima do seu faturamento, ele libera o dinheiro ou não. E quanto é que normalmente ele já de bate-pronto libera e acha que é saudável você ter de empréstimo, tá? Esse que é um do pulo do gato, que eu acho que se ele olha uma empresa é, que tem capacidade de pagamento com valor X por mês, é isso que você tem que ter de empréstimos, independente de você vai pegar dinheiro ou não no banco, tá? Então, vamos supor aí uma empresa que fatura 50 mil por mês. O que que um banco entende com isso? Você fatura 50 mil por mês e você não tem restrição no banco, vamos supor que você vai pedir dinheiro no banco, tá? Então, o que que o banco vê? 50 mil, ele pode ter até 5 mil de parcela por mês. É isso mesmo, é 10%
do seu faturamento, teoricamente, é o que o banco vê que é saudável para você. Existem situações que o banco libera mais? Existe, tá? Às vezes você dá a sua casa lá de garantia e, enfim, se você não pagar, ele vai tomar a sua casa, né? Mas estamos falando assim, vamos supor que você não dê nada de garantia, é, vai ser no aval que eles chamam, como você não dá garantia de nada, não dá cartão de crédito, não dá imóvel, não dá carro, no aval. Você tem que, pelo menos 10% do que você fatura tem que ser focado para pagar essa parcela, tá? Então, só fazendo uma simulação aqui, tá? Se o banco normalmente vai te liberar em 24 parcelas, alguns 36 vezes, né? Vamos supor que são 24 parcelas, então ele vai te liberar aí 100 mil para cobrar juros em cima desses 100 mil, tá? E parcelas de 5 mil. Então, ele vai te liberar aqui provavelmente 100 mil que você vai pagar em 24 parcelas de 5 mil. Então, ele fez uma conta reversa, tá? Então, ele vai te liberar 100 mil, porque ele sabe que desses 100 mil, 5 mil por mês você vai pagar por 24 meses. Entendeu? Então, é essa conta que você tem que pensar. Eu sou saudável hoje, independente de eu for correr atrás de dinheiro em banco ou não. Então, vamos ver. Eu faturo 50 mil. Se até 5 mil, ou seja, 10% do que eu faturo, eu tenho de empréstimos, ok. Agora, se eu tenho a mais, começa a ficar preocupante. Eu não estou especulando aqui quanto é que o banco vai te liberar, tá? Talvez aquela minha conta, hoje, faz tempo que eu não pego dinheiro em banco, mas aquela conta pode ser um pouco mais, um pouco menos. Eu acredito que nesse momento os juros estão subindo, talvez seja um pouco menos, né? Então, sei lá, você fatura 50 mil, então ela vai te liberar pelo menos até 3 mil por mês de parcelas, né? Então isso já vai cair para, sei lá, uns 80, 70 mil, tá? Mas o que eu aprendi é que, normalmente, 10% do que você fatura, de bate-pronto, a empresa, se é uma empresa que tem CNPJ limpo, né? Com score positivo, de bate-pronto, 5 mil é saudável para você ter de parcelamento, tá? Então é o que eu sugiro. Eu sugiro que você adote esse método, tá? É, se você tem mais do que 10% aí de do que você fatura de empréstimo, está na hora de você começar a repensar a sua gestão financeira do dinheiro, tá bom? Eu vou mostrar isso aqui. Então vamos lá, um exemplo. Peguei um empréstimo lá de 50 mil, tá? Então parcelei lá, assinei o acordo, paguei a primeira parcela de 5 mil. 10% do faturamento, empresa saudável. Só que o que aconteceu? No mês seguinte, meu faturamento caiu, tá? Uma crise aí, é, meu mercado não aguentou, vamos supor, salão de beleza, o consumo caiu, as mulheres estão indo com menor frequência no salão de beleza, perdi 10 mil de faturamento aí por mês, no mês. Então, o que era 5 mil, que representava 10%, agora ele representa 12%, tá? Então, por isso que às vezes é complicado você também pegar um empréstimo muito longo, com parcelas muito altas, que acontece isso. Se tem uma mudança aí de mercado e seu faturamento cai, começa a ficar complicado. E olha como fica complicado no terceiro mês. O faturamento caiu mais ainda, de 30 mil foi para 30 mil. Então, já chegou a 17% do faturamento. Alerta vermelho. Alerta vermelho é hora de arregaçar as mangas. Antes, 12%, um mês que alterou um pouco, né? O faturamento caiu para 40%. Mas sei lá, vai que mês que vem ele sobe um pouquinho, tá? Então, alerta amarelo, tá? Mas aí no terceiro mês caiu mais uma vez e já está em 17%, vamos ter que fazer alguma coisa, tá? Então, o que que acontece na prática, que é uma coisa que a gente nem imagina que está acontecendo com a nossa estrutura? Você está deixando de pegar dinheiro que você lucrou
para investir, reinvestir na empresa, ou seja, tá comprando mais produtos para colocar na sua prateleira, contratando ou pagando o seu prestador de serviço que vem lá e faz o serviço de corte de cabelo, alguma esteticista que faz algum serviço de estética para os seus clientes, né? Você está deixando de pagar essa profissional, ou seja, você está deixando de pagar seu fornecedor e seu prestador para pagar a parcela do banco. E antes você pagava quando ela representava 10%, agora ela representa 17%, tá? Isso é muito perigoso, porque você pagando, investindo menos na sua operação, esse que vem você vai faturar menos. Vai faturar menos, só que sua parcela está lá, tá? O mesmo valor, tá? Então você tem que saber administrar isso. A única coisa que não pode cair é o seu faturamento e o reinvestimento na sua operação. Porque aí, ó, e o que acontece? O empresário, é muito fácil você falar, ó, não pode misturar a conta do pessoal com a empresa. Mas o empresário está vendo a sua empresa afundar, boleto atrasado, o que ele vai fazer? Ele vai pegar dinheiro da sua conta pessoal para aportar, para deixar em dia. Eu não tenho dúvida, e eu já fiz isso, eu já vi muitas empresas fazerem isso. E, e é aí que é o maior problema, né? O maior problema. A despesa financeira virando um problema, um caos para sua empresa. Um caos para sua vida profissional, para sua empresa e para sua vida pessoal. Então, o que fazer nesse momento? Evita aportar dinheiro na sua conta. Porra, Lúcio. Muito fácil falar isso, né? Evite aportar dinheiro para sua conta da empresa. É difícil, eu sei. Mas o que você tem que fazer então? Eu vou aportar dinheiro, mas eu vou assumir aqui um compromisso comigo mesmo e com a minha empresa. Eu vou faturar ao nível que estava antes. Ou vou tomar alguma atitude, tá? Que faça com que eu equilibre de novo o parcelamento ser 10% do meu faturamento. Alguma coisa você tem que fazer. Aporta esse dinheiro, deixa as contas em dia, mas mês que vem eu vou fazer alguma coisa aqui para faturar o que estava faturando antes. É o que eu estou falando aqui no item 2. Volte a faturar os 50 mil. Então, dá um remeleixo lá na sua equipe, pede empenho, ó, caiu o faturamento, eu preciso aumentar meu faturamento, que a dívida do banco está aumentando, a gente precisa sobreviver. Vamos ligar aí para os clientes, tá? Vamos fazer uma reunião aqui de criação de novos produtos, vamos inventar alguma coisa, alguma promoção, tá? Vamos fazer de tudo aqui, vamos ver o que a gente consegue para aumentar meu faturamento, tá? Só que o que acontece? Chega num momento que o mercado está ruim, previsão de melhora aí do mercado é para daqui 6 meses, tá? Sei lá, uma crise. Como a gente viu agora no Covid, né? E não dá para faturar mais, não tem jeito, enfim. E qual é o outro passo? O empresário, mão na massa. Vai ligar no banco, vai ligar no gerente e falar, ó, preciso de uma carência aí de 6 meses, porque minha capacidade de pagamento ficou ruim. E eu tenho certeza que você, gerente, não quer que eu deixe de pagar os boletos, ou não quer que eu deixe de pagar as parcelas. Então, o que você consegue para mim? Você consegue uma carência? Você consegue diminuir os juros? Ou seja, diminuir a parcela? Às vezes eles sugerem você alongar a dívida, porque aí a sua parcela vai ficar menor. É perigoso, mas talvez no momento aí, 6 meses, você faça isso. Depois, quando as coisas ficarem boas, você começa a quitar as últimas parcelas, vai antecipar as últimas parcelas. É uma saída também. Mas, enfim, vai negociar com o banco, ó, o banco X, o banco B não te deu, que você tem empréstimo, ele não te deu nenhum desconto, não fez nada para você, vai no banco I, negociar com ela, ó, fala, ó, tem uma dívida aqui no banco I, no banco B, eu quero é, trazer essa dívida para você, e só que eu quero que pagar por mês tanto. Você quer fazer esse jogo?
O banco, eles querem trocar, que você pegue as dívidas de outro banco e traga para dele. É o que ele mais quer. Se você tem um nome bom e tá com o empréstimo lá, ele vai querer, né? É mercado. Então, renegocie, troque a dívida mais barata, né? Foque suas ações na despesa com o banco, né? Enfim, tudo que você puder fazer para diminuir essa parcela aí, né? Você tem que pensar que agora é o momento, porque daqui a pouco ela está contaminando a sua capacidade de pagamento com o fornecedor, e é o que eu te falei, se o faturamento, ó, vai para baixo. Então, faturamento de 30 mil e sua despesa 5 mil, negocie a sua parcela para 3 mil ou volte ao patamar de 50 mil. Esse é o jogo, tá bom? 4. O ideal seria a empresa viver e sobreviver do próprio dinheiro. Então, eu estou falando isso de uma empresa que foi lá e pegou de empréstimo em banco. Mas se a empresa puder não viver com capital de terceiro, ou seja, o capital de outra pessoa, banco, factory, alguém que você pega empréstimo, algum amigo, tá? Melhor ela viver com dinheiro próprio. Mas às vezes a gente quer acelerar, né? A empresa, uma oportunidade, tal, a gente vai lá e pega dinheiro no banco. Então, se a gente vai pegar, a gente tem que ter essa noção que vai ser um risco e para pegar dinheiro no banco tem que valer muito a pena, tá? Para correr esse risco aí de, sei lá, daqui a um ano o faturamento cai, eu vou ter que continuar pagando a parcela, tá? Então, vou te dar um exemplo aqui também de imagina você ter uma empresa aí que está faturando 50 mil. Você foi lá e pegou um empréstimo no banco. O seu empréstimo no banco está em 5 mil. De repente você começa a faturar 70 mil. Poxa, estou faturando 70 mil, aumentei em quase 15% o meu faturamento. Vou pegar dinheiro no banco agora, mais o que eu estou faturando, vou voar, vou aumentar minha produção, vou montar uma unidade e tal. E aí, legal. Você está faturando lá 70 mil, só que sua dívida, vamos supor que aumentou para 15 mil por mês. Então não adiantou, você aumentou seu faturamento, só que você aumentou muito mais o seu endividamento. Tá? Foi para 21%. Então não valeu a pena, alerta vermelho. Tá? Então sempre tem que ser, o que eu recomendo, o que eu vi por aí, é que as parcelas sejam 10% do seu faturamento. Você vai conseguir pegar empréstimo em banco com valor maior? Pode ser, mas minha missão aqui hoje, a mensagem que eu quero te passar, é que o método que eu adotei é que sempre que eu olho um faturamento, para a empresa ser saudável, as parcelas, o quanto ela gasta de banco por mês, tem que representar 10% do que ela fatura. É esta a mensagem que eu quero passar para vocês. Tá bom? Então, a empresa que estava bem, mesmo com o empréstimo sendo pago em dia, de forma saudável, começou a faturar mais e tomou mais dinheiro em banco. Então, o famoso saião, né? Deixando de ser uma empresa saudável, que poderia estar andando com as próprias pernas, ela estava andando com as próprias pernas, aumentou o faturamento, só que aí se endividou de uma maneira tão complicada que a gente tem certeza que não vai ter vida longa. Vai começar a deixar de pagar os fornecedores ou enrolá-los, não paga o fornecedor, começa a cair o faturamento. Então a empresa vai ter que fazer alguma outra coisa aí e com certeza misturar na conta do proprietário, o proprietário vai pegar dinheiro da conta dele, vai, vai investir na empresa, investir não, né? Tampar buraco, enfim, aí coisas que a gente sabe como é que funciona. A empresa que estava bem mesmo, o empréstimo sendo pago, tá? Começou a faturar mais, foi o que eu falei no slide anterior. Eu só colei aqui para ficar bem mais claro, tá? Estava andando com a própria perna, mas só que pegou o dinheiro e não fez essa gestão. Podia ter pego mais dinheiro. Se ela estava faturando 70, a parcela dela tinha que ser 7 mil. Ela estava pagando 5, tinha 2 mil aí que ela poderia ter pego
de parcelas a mais. Só que não, ela pegou bem mais e deu ruim, tá? Então, espero do fundo do coração que a partir de hoje você, empresário, comece a enxergar empréstimos no banco com esses olhos. Lembra do Lúcio? Faturamento, 10% é o que eu posso pagar de parcela. Se der para não pegar, ótimo. Pintou uma oportunidade para pegar, se for pegar, põe lá no papel. Quando eu faturo por mês, pega uma média de 3 meses, ou do ano, que é a melhor coisa. Quanto eu faturei de janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho. Divide, faz a média, né? Pegou 6 meses. Pega a soma de tudo que você faturou e divide por 6. Pegou 12 meses. Pega a soma de tudo que você faturou nos 12 meses e divide por 12. Vai te dar um valor. 10% desse valor é o que você vai poder pagar de parcela por mês. Aí você chega no banco e fala, ó, eu posso pagar isso aqui por mês. Você tem algum empréstimo para mim? É isso que você vai fazer. Às vezes ele vai tentar te convencer, ó, posso te liberar mais. Não quero, é 10%. E se extrapolar, arregace as mangas e equaliza essa conta. Ou fatura mais, ou renegocia o banco. Não tem segredo. Ficou com alguma dúvida? Quero que você mande perguntas aí para mim, tá? Na questão de gestão financeira, que eu terei o maior prazer de te ajudar. Meu e-mail é lucio.asj@gmail.com. Ou em minhas redes sociais, tá? Se você tiver como indicar para algum amigo que você conheça, tá? Alguma empresária, algum empresário, por favor, indique meu vídeo. Gostaria muito de também formar uma comunidade de empresas para a gente trocar ideias, interagir, ganhar conhecimento em finanças, tá? E, enfim, um se ajudando, conseguir atingir um lucro aí, diminuir essa estatística de sobrevivência, né, das micros e pequenas empresas, tá? Então, se você conhecer algum micro e pequeno empresário, por favor, tem as minhas redes sociais aí. E até a próxima. Fiquem com Deus e uma ótima noite.